Boa noite, eu me chamo Natiele, os outros integrantes do grupo são o Álvaro, a Júlia e o João Pedro, e nós vamos falar um pouquinho de compostagem doméstica. Vamos lá. Primeiramente, o que é compostagem? Nada mais é do que quando ocorre o processo natural de decomposição da matéria orgânica, sendo ela de origem animal ou vegetal. Esse processo, ele envolve diversas transformações, que são complexas de natureza biológica e química. E essas transformações são realizadas por diversos micro-organismos, sendo fungos ou bactérias que vivem no solo. Esses micro-organismos, eles realizam essa decomposição porque é a partir dela que eles retiram os nutrientes necessários para a sua sobrevivência, né? Então, a partir da degradação da matéria orgânica, eles retiram carbonos e os demais minerais necessários para a sobrevivência deles. Mas o foco do nosso trabalho é a compostagem doméstica, que nada mais é, como já falamos antes, é uma forma de decomposição. Só que nesse caso é uma forma de decomposição de restos de alimentos, frutas, que são transformados em adubo em um ambiente controlado. É uma alternativa muito legal para o reaproveitamento de resíduos em pequena escala dentro de casa. Bem, e por que fazer, né? Como a compostagem doméstica ajuda o meio ambiente? Bem, 60% do lixo que geramos é orgânico. Nós devemos fazer compostagem porque quando esses resíduos são depositados em lixões, eles são responsáveis pela contaminação do solo, principalmente quando colocados em locais incorretos. A decomposição desse lixo gera gases tóxicos que contaminam os lençóis freáticos e colaboram com o efeito estufa. Isso sem contar com o desenvolvimento de bactérias, vermes, fungos e pragas que transmitem doença para a sociedade. Bom, as vantagens da compostagem doméstica. Primeiro delas, que é diminuir a quantidade de lixo gerado nas residências e, consequentemente, a quantidade de lixo destinado aos aterros sanitários. O aproveitamento dos resíduos orgânicos, e o que induz o pensamento sustentável, a proteção do solo contra a degradação, a melhoria das condições ambientais e a saúde da população, e a produção gratuita e natural de adubo para hortas e jardins. Como fazer? O primeiro passo é escolher qual é o tipo de compostagem. É preciso escolher um método para a sua realidade e cada método possui alguns detalhes que são levados em conta. Os detalhes são os materiais necessários, os cuidados e as características e situações recomendadas. Aí existe uma série de métodos, eu separei dois que eu vou estar falando aqui. O primeiro deles é a compostagem no tambor. Ele é um método que ele é elevado do solo e são necessários 2 tambores, de preferencialmente de plástico. E dentro deles são adicionados materiais verdes, que são restos de cascas de alimentos, e material marrom, que são a terra em si. Os cuidados dele. O que colocar na composteira? O que a gente pode colocar na composteira tranquilamente são frutas, legumes e vegetais, borra e filtros de café, sachê de chá e casca de ovos. O que não é muito bom colocar, é melhor evitar, seriam frutas cítricas, alimentos cozidos, laticínios e derivados como iogurte, flores e ervas e guardanapos. O que nós não devemos colocar de forma nenhuma, porque atrapalha, não é esse o intuito, né, de uma composteira. São carnes, óleos e temperos, líquidos, papel higiênico e fezes. Fatores que influenciam a compostagem. O pH é um desses fatores. O valor do pH fornece informação sobre o estado de decomposição do composto. Valores muito baixos ou altos podem inibir a atividade microbiana, impossibilitando ou dificultando a decomposição. A temperatura é outro fator. O valor médio de temperatura
é de 55 graus Celsius. Os micro-organismos que participam mais ativamente do processo são os aeróbicos e os facultativos, que predominam nas faixas de temperatura de 20 a 45 graus Celsius. São chamados também de mesófilos. E de 45 graus Celsius a 65 graus Celsius, que são chamados de termófilos. Esses micro-organismos liberam energia na forma de calor, elevando a temperatura da compostagem. O controle térmico é importante para se verificar em qual estágio o processo se encontra. A aeração também é um importante fator. E no caso da compostagem em larga escala, a aeração é fundamental e tem como objetivo suprir a demanda de oxigênio dos micro-organismos e atuar no controle de temperatura e odores. Pode ser realizada de forma natural, por meio de reviramento, ou mecânico, por injeção de ar. A umidade também é um desses fatores. A presença de água no meio é fundamental, pois os micro-organismos a necessitam para suas atividades metabólicas, ou seja, as reações de decomposição. A umidade do composto deve possibilitar o transporte de nutrientes sem alterar as trocas gasosas e condições aeróbicas. E a escolha de micro-organismos também influencia muito. Os principais grupos de micro-organismos que participam da compostagem são bactérias e fungos. No Brasil, o lixo seco ou resíduo reciclável tem valor estipulado e aos poucos ganha um destino certo, que são as indústrias de reciclagem. Mas o que acontece com os resíduos orgânicos, que representam bem mais da metade de uma lixeira doméstica? Cada brasileiro produz em média 1,2 kg de lixo por dia. Parece pouco, mas a cada dia a população brasileira produz quase 2 estádios do Maracanã lotados de lixo. São mais de 240 mil toneladas de lixo por dia. Separando e reaproveitando os recicláveis, podemos reduzir pela metade nossa produção diária. Agora, como podemos reduzir a nossa produção de lixo além da reciclagem de resíduos? Se mal manejados, poluem o solo, o ar e a água. Geram gás metano e chorume, líquido que contamina o lençol freático. Quando bem tratados, viram ouro, adubo para nossa terra. Uma excelente alternativa para nossos resíduos orgânicos é o uso da técnica da compostagem caseira. Construído de diversas formas e tamanhos, o composteiro é uma pequena usina que acelera o ciclo natural de decomposição da matéria orgânica, pois cria um ambiente propício para que os micro-organismos e minhocas trabalhem mais rápido, sem produzir odores e resultando em um adubo orgânico de alta qualidade ao fim do processo, sem gastar nada, além de alguns minutos por dia com alguns cuidados. Só entra no composteiro o que é naturalmente absorvido pela natureza: restos de verduras e frutas, pó de café e guardanapo de papel. Para acelerar a compostagem, adicione humus de minhoca, esterco, torta de mamona ou farinha de osso. Cuidar do próprio lixo dá trabalho? Sim, mas um pouco de organização ajuda. Saiba mais sobre estas e outras alternativas no site basf.com e junte-se a nós. Conheça os desafios e ajude-nos a construir um mundo mais sustentável.